Deputado, vamos começar falando na semana passada você teve em Piquet Carneiro com o ministro para o recurso do PAC também, a duplicação da BR-116 e também o eixão das águas, são obras importantes para o estado do Ceará. Quando inicia a duplicação da BR-116, deputado? Ô, meu caro, Leonardo, imagina, Leonardo, eu encontro você em todos os cantos, parabéns pela sua performance, pelo seu desempenho na radiodifusão aí do Vale do Jaguari, especialmente da Rádio Progresso, tá bom? É, Vejam bem, nós tivemos na quarta e na quinta-feira dois momentos muito fortes com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Primeiro, discutindo as obras do PAC no Ceará, o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós fizemos uma reunião de trabalho com o governador Elmano de Freitas e a vinda do ministro foi para pedir celeridade em algumas obras que são estruturantes, como, por exemplo, a duplicação do eixão das águas, que está sendo preparada a licitação, e a duplicação, a pergunta que você me faz, da BR-116. O trecho Pacajus, Buqueirão do Cesário, vai ser o mais rápido, porque a licitação já está sendo preparada. Nós temos previsão de iniciar a obra em 2025. É importante o nosso ouvinte, o nosso telespectador entender que quando você discute, anuncia uma obra, tem um tempo para fazer projeto executivo, porque as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União impõem muitas restrições. Não é anuncie no outro dia começa. Você tem a licitação para o projeto executivo e para a preparação do projeto e depois vem a obra em si, a parte física. Mas os recursos para a duplicação do trecho Pacajus, Tabuleiro do Norte, especialmente o primeiro trecho, que são em torno de 50 quilômetros, Pacajus, Boqueirão do Cesário, já está sendo preparado, o projeto está pronto, vai entrar a licitação. Então nós temos, eu não posso dizer qual é o dia, qual é o mês, porque isso depende dos regramentos estabelecidos pela lei de licitações. Além disso, nós temos o ministro Rui Costa conosco, aqui o governador. Nós conversamos sobre o eixão das águas, é importante para permitir uma vazão maior da vinda de água para todo o Vale do Jaguaribe, para a região metropolitana de Fortaleza. Nós discutimos o ramal do Salgueiro, que é a obra que lá no Cariri vai de fato trazer, irrigar e não termos mais problema com o abastecimento de toda a região por conta da água que vai cair no Castanhão. A conclusão do CAC, o Cinturão das Águas, que é outra obra que vai cortar em direção a Nova Olinda. Além, evidentemente, escolas de tempo integral, a retomada das obras paradas do governo anterior, as creches, enfim. E os 6 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que as obras, que a licitação já foi lançada, já saiu o vencedor e essas obras começam já já. Mas a central que vai impactar muito a cidade de Russas é, evidentemente, a duplicação da 116. Porque, Leonardo, essa obra ela tem um impacto muito forte, porque é o principal corredor onde entra e sai as mercadorias do Ceará, as cargas de carreta, e agora a transposição, a Transnordestina também vai desafogar um pouco, mas é importante que essa BR ela seja duplicada, porque ela sim vai fazer não só a integração, como vai levar a desenvolvimento e integração para todos os municípios do Vale do Jaguaribe, até Salgueiro, que é a BR, o principal corredor viário e principalmente, o corredor rodoviário, que vai fazer a ida e vinda do transporte de carga. E além disso, Leonardo, nós anunciamos na cidade de Piquet Carneiro, na quinta-feira, a liberação de 3,6 bilhões de reais. Foi um projeto de minha autoria, eu que tenho desempenhado o mandato em Brasília no sentido de garantir as obras estruturantes aqui para o Ceará. Nós fizemos a liberação, eu e o ministro Rui Costa e o governador, do volume de 3,6 bilhões de reais em função dos recursos que serão liberados pela Sudene via o BNB para a obra.
os canteiros. Essa obra transnordestina, se você vem lá de Salgueiro, Missão Velha, Lavra da Mangabeira, Iguatu, Acopiara, já está chegando em Picaia Carneiro, vai passar ali Senador, Quixeramobim, Quixadá, e vai fazer a integração com o Porto Pecém. Porque o novo Porto Pecém é que vai dar velocidade no crescimento econômico do nosso estado, porque vai ser fundamental para o transporte de fertilizantes, transporte de soja, isso, enfim, em todos os sentidos, essa transnordestina ela é vital e fundamental para o estado do Ceará. Por isso foi uma agenda muito boa, mas eu acredito que o nosso empenho, meu caro Leonardo, é que a gente agilize rapidamente essas obras, porque elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado. Deputado, o Vale do Jaguaribe, Russas, Limoeiro do Norte tem a expectativa de chegada de uma faculdade de medicina, um curso de medicina particular e também privado aqui na cidade. Como é que está essa situação, essa questão do curso de medicina? Eu fiquei sabendo que o município de Quixeré também estava articulando a vinda do curso de medicina para o município de Quixeré. Já conversaram com o senhor? Olha, meu caro Leonardo, eu estive com o prefeito de Quixeré, eu estou indo do banco, ele deve estar indo a Brasília hoje e amanhã, ele conversou comigo em Fortaleza na semana passada, é um pleito dele para levar um curso de medicina, porque nós temos duas modalidades hoje. Você tem a extensão da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós temos 3 federais aqui no Ceará. A UFCA, a UFC, a Federal do Ceará, a UFCA, que é para todo o Cariri, e a Unilab, que é ali na região de Redenção, que vai ser instalado a área de medicina na cidade de Baturité. E as cidades, como Limoeiro do Norte, Russas, nós já temos em Russas um campus avançado nós levamos para a Rússia na época do governo da presidenta Dilma pelo ministro Haddad. Russas tem uma extensão da Universidade Federal do Ceará. E nós temos 2 lacunas aí que precisam ser consideradas. Morada Nova, que foi uma luta sempre do prefeito Vanderlei Nogueira, e Limoeiro do Norte, porque Limoeiro do Norte também, assim como Russa, é um município polo e é um município universitário. Então nós precisamos dar essas três cidades, Limoeiro, Russas e Morada Nova, e as demais, naquelas propostas que os prefeitos se interessarem, eu penso que é fundamental nós levarmos o ensino superior, em parte o público, mas também em parte o privado, para levar a interiorização do ensino superior, que é fundamental para alavancar o crescimento das regiões e, sobretudo, no Ceará, que tem uma das melhores educação pública do Brasil e que nós precisamos interiorizar o ensino superior em todas as regiões do estado do Ceará. Pula essa vinda para Quixeré, né, também? Tá, claro, não, claro, o prefeito Toim tem sido um prefeito muito atuante, faz uma bela gestão e nós vamos... Aliás, eu vou receber vários deles aí da região, vou receber o prefeito de Tabuleiro, aliás, a prefeita eleita, vou receber o prefeito de Quixeré, vou receber o prefeito de Palhano, receber o prefeito de Iracema, o prefeito de Pereiro, Hereré. São prefeitos novos eleitos, que foram reeleitos, que buscam investimentos para fazerem crescer a sua cidade. Isso é fundamental. O prefeito hoje, para fazer um bom mandato, Leonardo, ele não pode ficar só dependendo do FPM, do Fundo de Participação do Município. Tem que trazer novos investimentos, as parcerias público-privada, investimento em educação, em saúde. Nós tivemos a felicidade que o Vale do Jaguaribe tem um hospital de ponta, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Então nós temos que avançar em outras áreas, e essa área da educação é central para a região do Vale do Jaguaribe. Deputado, vamos falar de 2026. 2026 está bem próximo e a gente fica na expectativa se o presidente Lula será candidato à reeleição ou não. O presidente Lula não sendo candidato à reeleição, qual seria o plano B do Partido dos Trabalhadores para 2026, deputado? Olha, primeiro que não tem plano B, o Lula é candidato à reeleição. Eu lidero o governo do presidente Lula lá em Brasília.
Qualquer discussão fora desse propósito de reeleição do presidente Lula é precipitado e não tem o menor fundamento e nem condições de se realizar. O PT está muito unido, o país está muito unido, até por conta do que o Lula está fazendo pelo Brasil. O presidente Lula vai para a reeleição. Vejam o que está nesse momento acontecendo no Rio de Janeiro. A cúpula do G20. E olhem quem está nessa reunião no Rio de Janeiro: o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, Joe Biden, e o presidente Xi Jinping participam ao lado do Lula. Vejam o prestígio que o nosso país está alcançando. Vejam isso, porque nós passamos 5 anos no mar da amargura, um presidente que não considerava a relação do Brasil com o mundo. Ele só se relacionava com o presidente dos Estados Unidos, com Trump, não tinha qualquer relação com o mundo. E o Brasil depende das economias como China e Estados Unidos, para poder se desenvolver, para exportar, para importar. Portanto, o mundo comercial depende dessas relações diplomáticas que o Brasil precisa ter, evidentemente, com o mundo. Portanto, o Lula será candidato à reeleição, na minha percepção, não tem qualquer discussão de plano B. É a reeleição do Lula e vamos, evidentemente, trabalhar aqui no Ceará para termos darmos continuidade ao projeto que é liderado pelo governador Eumano de Freitas. A candidatura ao Senado, a gente fala de muitos nomes e fala que o seu nome também se cogita para o Senado em 2026. Deputado federal Guimarães será candidato ao Senado? Como é que tá essas articulações, essas conversas? Veja bem, quais são os 2 partidos que foram vitoriosos nas eleições? É simples assim, né, meu caro Leonardo? Foi o PSB e o PT. O PSB fez 65 prefeitos e o PT fez 47, dentre eles o prefeito de Fortaleza. Portanto, os 2 partidos que têm essa delegação dada pelo povo do Ceará, pelo número de gestores que elegeu, é o PT e o PSB. Claro que é legítimo as pretensões de outros partidos, mas é importante dizer: o PSB fez 60 e poucos, nós fizemos 47, o MDB fez uns 9, PSD 15, Republicano 12, ou foi 13, e por aí vai. Então, esses 2 partidos, eles detêm essa delegação para buscar construir nomes que sejam capazes de ajudarem num projeto de desenvolvimento do nosso Estado. Foi iniciado com o Cid lá atrás, veio para o Camilo e agora é o Eumano. Até porque nós temos o que mostrar. O que aconteceu no Vale do Jaguaribe nos últimos anos foi obra do governo do PT, do governo Eumano de Freitas, e antes, principalmente, do governo Camilo Santana, que levou desenvolvimento na área de estradas, na área da educação, na área da saúde. Nós temos aí entre Limoeiro e Russas, Leonardo, um baita hospital regional. Quem foi que levou? Foi o governo do PT. Portanto, o PT terá, sim, candidato ao Senado. É uma decisão do Lula. É claro que quem decide é nós aqui do Ceará, mas nós estamos muito sintonizados, nós do PT, eu com o governador Eumano, com o ministro Camilo Santana, para buscarmos construir a reeleição do Eumano e, evidentemente, a nossa candidatura ao Senado em 2026. É claro que isso não é uma imposição para ninguém e nem é um imperativo de obrigação, mas nós temos força, capacidade política. Eu lidero o governo do Lula. Qual é a personalidade do Ceará hoje que lidera o governo do Lula em Brasília, com o prestígio que nós temos em Brasília e pela relação que eu tenho com o presidente Lula? Portanto, nós vamos trabalhar com muita humildade, como fizemos na campanha aqui em Fortaleza, como fizemos na campanha em várias cidades. Eu mencionei as cidades aí que nós elegemos prefeitos do PT. Teve esse revés em Morada Nova, mas faz parte. Mesmo assim, a derrota em Morada Nova não retira o brilho da gestão que o Vanderlei Nogueira desenvolveu naquela cidade nos 8 anos que foi prefeito de Morada Nova. Portanto, é trabalhar muito. Nós temos uma disposição grandiosa. Ninguém nesse estado tem mais compromisso com o PT do que o José Guimarães e com o governo do presidente Lula. Porque a minha vida, Leonardo, você sabe, no Vale do Jaguaribe, quando eu não era nem deputado federal, eu andava organizando os diretórios do PT. Por isso que o PT é essa força toda. Quem imaginava o PT elegendo 47 prefeitos? Você lembra, Leonardo, quando eu dizia para você nas minhas entrevistas aí pelo Vale, nós vamos eleger a nossa meta 50.
Não deu 50, mas deu 50, 47, portanto, Lembro, sim. nós atingimos a nossa meta e, portanto, o PT está organizado, está forte, tem voto. Aliás, hoje nós somos um partido, se você juntar os prefeitos eleitos, nós governamos 4 milhões e em torno de 700 mil população do Ceará. O segundo é o PSB, por conta de Fortaleza, e vem os demais. Mas o PT é o primeiro partido que governa o maior número de cidadãos e cidadãs no estado do Ceará. E vamos trabalhar muito para chegar em 2026 firmes e fortes, com uma aliança consolidada e as candidaturas postas, que é o que eu desejo, que é o que nós estamos trabalhando internamente no PT. O prefeito Vanderlei Nogueira será candidato a deputado federal? Por mim será. Evidentemente que ele está saindo de uma eleição, nós não esperávamos essa derrota em Morada Nova. Ali foi uma junção de muitas coisas, né? Eu me preocupo, Leonardo, aqui as eleições no Ceará, muitas vezes nas cidades, eu vivi processo dessa eleição que eu fiquei muito impressionado. Muitas vezes o aparelho policial servindo aos candidatos de oposição ao PT, muitos municípios, e algumas cidades, o tráfico organizado, as facções. Eu penso que nós temos que ter muito cuidado. O tráfico, eu estava numa reunião com os governadores, e o presidente Lula, há 15 dias atrás, o governador Elmano estava presente, onde vários governadores ponderaram para o presidente Lula que nós estamos discutindo a PEC da segurança pública, que vai ser enviada ao Congresso Nacional, onde vários governadores falaram: presidente, nós precisamos ter muito cuidado. A violência, as facções criminosas estão migrando para o mundo da política. Elas hoje elegem vereadores, elegem prefeitos, elegem deputados, e, portanto, nós temos que dar um paradeiro nisso. Veja o que aconteceu recentemente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Muitas vezes a gente fica até com receio, porque essa violência toda ela está presente no cotidiano das pessoas. Nós temos que interditar isso através de uma política nacional integrada e unificada de segurança pública, que é o desejo do presidente Lula. Portanto, nós vamos trabalhar muito aí no Vale do Jaguaribe. Nós já elegemos vários prefeitos do PT e aliados, e vamos continuar assim trabalhando muito. Até porque, Leonardo, hoje os principais projetos que dizem respeito ao desenvolvimento do nosso Estado, eu articulo em Brasília. Eu fui o relator e o autor da lei que garantiu esses 3,6 bilhões para a Nordestina. Eu sou o autor da lei, votamos o projeto do hidrogênio verde. Eu sou o autor do projeto de lei que garantiu a igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu sou o autor do projeto que isentou do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, e agora o presidente Lula vai encaminhar a isenção para quem ganha até R$ 5.000, cumprindo, portanto, seu compromisso de campanha. É assim que eu faço. Na verdade, eu exerço em Brasília praticamente o mandato de senador pelas articulações e pelo trabalho que eu faço na defesa do Estado do Ceará. Deputado, esse final de semana tivemos aí está sendo noticiado o rompimento aí do Cid Gomes com o governador Elmano. A sua opinião com relação a esse rompimento? Eu não quero isso. Eu acho que isso não é bom para a política do Ceará. Nós iniciamos um projeto de poder aqui no Ceará. É um projeto, e não tem essa de hegemonia de partido A ou partido B. Nós iniciamos em 2006 com a primeira eleição do Cid. E é um projeto que deu certo. Os 8 anos do Cid, os 8 anos do Camilo, e agora os primeiros 4 anos do governador Elmano de Freitas. É esse projeto que está em discussão nesse momento. Às vezes as pessoas falam, o hegemonismo do PT. Quem não lembra, o Tasso Gereissati exercia hegemonia total no estado do Ceará, quando governou o estado do Ceará por 20 anos. Você lembra, Ana? Você é mais novo do que eu, mas nós lembramos mesmo quando ele foi eleito em 1986. Ele tinha PSDB, tinha 100 e tantos prefeitos, presidente de Assembleia, prefeito de Fortaleza, presidente de tudo, bancada federal, bem 12, 10 deputados federais. Portanto, é legítima que esse bloco de forças que ganhou as eleições aqui no estado, porque só o PT e o PSB tem em torno de 115
15 prefeitos e prefeitas, além dos aliados. É legítimo que esses partidos continuem unidos. E eu vou lutar muito para que o senador Cid Gomes continue aliado nosso aqui no estado do Ceará, para o bem da política, porque os governos que nós estamos realizando no Ceará têm o que mostrar. São governos que desenvolvem ações, sobretudo de proteção para os mais vulneráveis. Portanto, eu não acho uma boa como é que se diz, essa decisão, essa notícia de que estaria rompido com o governador. O que eu puder fazer para evitar isso, eu farei, porque é o melhor para a política do Ceará. Deputado, vai disputar a presidência nacional do PT? Rapaz, tem muita pressão para me aceitar isso. Eu tenho conversado, dialogado com a presidenta Gleice, tem um grupo da direção nacional do PT que está pedindo para mim não desconsiderar essa possibilidade, porque a gente chega, Leonardo, num determinado momento assim da política, que nós não temos mais, ninguém manda mais no nosso destino. Nós integramos um projeto. Todo mundo sabe da minha relação nacional com o PT e com o presidente Lula. Qualquer que seja a decisão, eu estou pronto para servir ao projeto, assim como aqui no Ceará. Daqui a pouco eu vou para o Palácio encontrar o governador. E já, 1 da tarde, retorno para Brasília. Essa é a minha vida, dedicada aos interesses do Brasil e do Ceará. Portanto, se houver esse consenso, eu coloco sim meu nome para disputar a presidência nacional do PT. Com relação à PEC 6 por 1, deputado, nos fala um pouco desse projeto que está sendo discutido também no nosso país e atinge o trabalhador e o trabalhador e o empresário. Me fala dessa PEC. Veja bem, nós temos em primeiro lugar que fazer um debate sem preconceito entre o trabalhador e o empregador, entre o capital e o trabalho. Evidentemente que a legislação atual, a atual jornada de trabalho, vem da Constituinte de 88, vem da CLT. Portanto, nós temos que rediscutir, porque o mundo do trabalho hoje passou por mudanças profundas, tanto para aqueles empregados do setor privado, com carteira assinada, como aqueles que não têm regulamentação nenhuma. Hoje nós temos um espaço enorme de pessoas que trabalham autonomamente, seja através dos aplicativos, enfim, nós precisamos dar uma regulamentada para proteger essas pessoas dos seus direitos. E temos, evidentemente, que rediscutir o tamanho dessa jornada, porque é uma jornada estressante, retira o trabalhador, porque quando a pessoa consegue um emprego, ela dá tudo por isso, e, portanto, ela se submete à exploração indevida, aos trabalhos noturnos, ao trabalho sábado, não tem hora para chegar em casa, para o convívio com sua família. Então, a rediscussão do 6 por 1, dessa PEC que vai tramitar na Câmara, é fundamental. E vamos buscar um acordo para proteger também o setor privado. Não é só o interesse do trabalhador para diminuir a sua jornada, que é correta, que eu assinei a PEC, eu vou lutar por ela, mas também dialogar, sobretudo, com as pequenas e médias empresas, porque elas geram emprego. E, portanto, nós temos que buscar um consenso, porque o mundo todo está discutindo isso, e eu considero que na hora que o presidente da Câmara constituir a comissão especial, vamos mergulhar nela e buscar um amplo entendimento que preserve uma jornada humana, sem exploração, com dias de folga, para que o trabalhador possa também ser considerado como gente e não escravo. Portanto, eu considero que essa PEC é importante. Só o fato do Brasil começar a discutir isso, eu penso que já é um grande momento de discussão e busca de uma solução negociada no mundo do trabalho. O senhor já respondeu, mas se o presidente Lula não for candidato, o Camilo será o candidato a presidente? Nós temos para 2030 vários nomes, né? Um deles é o Camilo Santana, para 2030. Tem o Camilo Santana, tem o Rui Costa, tem o Fernando Haddad, são vários nomes. O PT tem um plantel, como dos partidos aliados também. Nós temos vários ex-governadores que desempenham trabalho extraordinário. É o Renan Filho que tem, é o Renan Filho que é ministro, é o Elton Dias, o Camilo, são todos ex-governadores, é o Rui Costa. Então nós temos bons nomes. Preparar 2026, reeleger o Lula, aí sim, em 2030, o nome do Camilo está na roda para a discussão da UPT nacional. Quem está lhe abraçando aqui é o prefeito de Itaiçaba, Antoniel Holanda, que inclusive está em Brasília.
Aliás, vou encontrar com ele também. É muito importante, nós elegemos o prefeito elegemos um aliado em Capuí, derrotamos Lacerda lá, a família Lacerda, reelegemos o prefeito de Jaguaruana, meu amigo Elias, o jovem prefeito de Itaiçaba, Antoniel, reelegemos o prefeito de Pailhano, reelegemos o prefeito de Iracema, elegemos o prefeito de Hereré e Pereiro, elegemos no Aliança o prefeito de Tabuleiro do Norte, né, que também não deu para eleger o prefeito da aliança que nós tínhamos em Limoeiro e nem em Russas e nem em Maranhão, mas isso faz parte do jogo democrático, né? A democracia para mim é tudo. E por isso que termina a eleição e a gente continua o trabalho para dar ao povo a compreensão de que a política é coisa séria, é uma coisa só. O Brasil, a mudança que acontece na vida das pessoas depende da política. Portanto, eu desejo ao Antoniel e todos os demais prefeitos sucesso, felicidade. Eu estarei em Brasília de braços abertos para recebê-los, ajudá-los e pactuarmos o nosso projeto de reeleição do Lula e reeleição do Elmano aqui no Ceará e a nossa eleição para o Senado. Deputado, quero lhe agradecer e deixar à vontade aos microfones da Rádio Progresso para você falar com todo o Vale do Jaguaribe seus agradecimentos. Eu agradeço, Leonardo. Desde cedo que eu já estou aqui já em pleno vapor, numa agenda de segunda-feira, agradecer essa oportunidade. Você tinha me pedido para falar, são temas todos muito relevantes para o nosso Estado, especialmente aquilo que vai impactar nas regiões, que são as obras do PAC, essa duplicação da 116, Pacaju, Tabuleiro do Norte, é uma obra central para a região, para Russas, né? Para todo mundo, para todos os cantos e recantos do Vale do Jaguaribe. Quero abraçar, já falei dos prefeitos eleitos. Eu esqueci de falar, o Toinho do Banco também foi reeleito em Quixeré, né? Eu tinha esquecido. E dizer a todos eles que contem sempre comigo. E a nossa militância, eu tenho um apreço muito grande aos companheiros dirigentes do PT de cada cidade. Às vezes, quando o PT disputa uma eleição, termina a eleição e as pessoas não são consideradas. Minha vida foi sempre dedicada ao mundo do PT. E eu vou continuar assim, onde eu quero que eu esteja. Hoje em Brasília, liderando o governo do presidente Lula, mas sem deixar de olhar para aquele militante que está lá na base, para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora, para aquele jovem, para aquela professora, aquele professor, aquele trabalhador do comércio, porque afinal de contas a gente ganha e perde a eleição. Quero cumprimentar todos os nossos companheiros do PT de Russas, de Limoeiro, de Quixeré, de Pailhano, de Morada Nova, enfim, todos os cantos e recantos do Vale do Jaguaribe. Muito obrigado, Leonardo. Conte sempre comigo e vamos continuar Abraço. trabalhando.